E aí, galera linda, bem-vindo ao canal do Colecionador. Estamos aqui para tratar de Asa Noturna, volume 7. Nos vídeos anteriores eu tratei dos dois arcos do Renascimento. O primeiro arco vai até o volume 5, e aí existe um arco independente no volume 6. Ou seja, o volume 6 pode ser lido independente de qualquer coisa. E, na minha opinião, todos os arcos que foram até o volume 6 não foram muito legais. E aí temos o volume 7, com a promessa de também ser um arco independente, ou seja, você pode começar daqui sem ter lido nada anteriormente. Porque aí muda o escritor, o desenhista, entra aqui o Benjamin Percy, o Chris Monahan, o Klaus Jensen e o Nick Filardi. Aqui, nesse arco independente, o volume 7, temos Asa Noturna 42 a 49 em 224 páginas. Então, o que eu tenho a dizer é que esse estava sendo o meu melhor volume do Asa Noturna. Ele começa de maneira maravilhosa, com histórias nota 7 ou 8, e termina de maneira terrível, infelizmente, galera. Termina de maneira totalmente insatisfatória, talvez por causa de uma decisão editorial aí da DC Comics, que no último momento decidiu alterar o personagem. Né? Começamos aqui com as duas primeiras histórias, que são independentes, inclusive desse volume, né? Porque não são escritas e desenhadas pelos escritores da capa. A primeira história aqui tem roteiro de Jackson Lansing e Colin Kelly e arte de Jorge Corona. É uma história independente que mostra o Asa Noturna indo até o Japão para salvar o Damian Wayne, o Robin atual. Eu assim, a história no começo, eu tive um baita preconceito. Eu achei que seria nota zero, sério. Só que assim, foi uma agradável surpresa. Ela é divertida, ela tem referências aos animes e mangás. Ela flui de maneira rápida, legal. Olha, o que eu tenho a dizer é que é uma história ótima, principalmente para quem acompanha animes e mangás, com suas referências, com suas brincadeiras nesse sentido, né? E é ótima. Como volume independente, ele funciona de maneira ótima. Aí temos aqui a segunda história, que também é independente, escrita pelo Michael Moresi e arte provavelmente de um japonês ou coreano, o Minkuyo Jung, né? Que também é uma história independente, inclusive do próprio volume. Que temos a participação do Demian e temos a participação do Arsenal, o Asa Noturna, aqui contra a Liga dos Assassinos. Uma história também deliciosa. Tem humor, galera. Tanto a primeira quanto a segunda história tem humor. Acho que é assim que os quadrinhos funcionam. Acho que é por isso que comics em muitos lugares é traduzido como cômicos. E é por causa disso também que os filmes da Marvel funcionam. Humor e aventura, roteiro delicioso. É uma história que também funciona muito bem como edição única, é um one shot, tá? E termina de maneira satisfatória, tá? Então eu recomendo muito as duas primeiras histórias. Aí apenas aqui na terceira história que nós entramos realmente nos autores do encadernado, o Benjamin Percy, né, e o Chris Monahan. É aqui realmente que eles vão começar, apenas aqui na terceira história, que eles vão começar o arco deles, do Robin, contra uma espécie de vírus tecnológico que ameaça a cidade de Bloodhaven. Tá? Ameaça Digital, parte 1. Também tive um preconceito danado. Eu falei, nossa, história batida, vai ser ruim pra caramba. Só que assim, calei minha boca, né? Você pode ver que eu tive preconceitos também com as primeiras histórias, porque os últimos volumes não estavam legais, mas também calei minha boca. A história começa excelente. Acho que tudo que tem a ver, galera, tem a ver com o roteiro, né? E o Benjamin Percy aqui faz um roteiro muito legal. Tive um pouco de preconceito com a arte aqui do Chris,
do Chris Monahan. Tive um pouco de preconceito com a arte dele, mas assim, a história começa assim de maneira muito divertida, com a participação da Bárbara, gostei da personalidade que deram para ela, não muito infantil, como estava acontecendo ultimamente. Aí o Robin tem que lutar aí contra essa tecnologia de hologramas que invade de maneira rápida a cidade aí de Bloodhaven. A história ela funciona de maneira maravilhosa até mais ou menos a chegada do anual do Asa Noturna. Aí resolvem fazer o anual dele, né? E no anual, ao invés da batalha continuar ali em Bloodhaven contra esse perigo tecnológico, né? Ela acaba sendo transportada para Gotham. E lá em Gotham, aí que começa a decadência da história. Lá em Gotham, é, o vírus ele se torna ele acaba minando o jornal local, né, a Gazeta de Gotham. Tem a participação aí da Vic Vale, que é uma jornalista, que inclusive ela estrela Batman de 1989, o filme lá de 89. E aí lembra muito esse anual, um arco, eu acredito que bem inspirado no quadrinho Transmetropolitan, né? Esse vírus ele passa a dominar as notícias de Gotham, né? E aí o vilão, um pequeno spoiler, ele acaba sequestrando a Vic Vale. Vic Vale é a jornalista e fala assim: "Olha, você vai ter que conseguir uma informação para mim". E aí a história desanda, galera. Depois do anual, a história desanda. O Asa Noturna ele acaba tendo que participar de uma corrida numa espécie de mundo mágico controlado por um deus celta dos caminhos, que seria um deus tecnológico. Aí já não tem nada a ver com a ameaça tecnológica lá atrás que infestou Bloodhaven e acabou infestando ali todas as notícias, né? Tendo controle das notícias tanto virtuais quanto em papel em Gotham City. Ele teria que derrotar, né? Ele teria que vencer essa corrida, né? Para conseguir essa informação. E aí ele acaba se encontrando com a Silenciadora, né? E com o vilão dela, que é uma personagem nova. Teve até um volume aí publicado pela Panini. Só que nada a ver, sabe? Porque você teria que estar acompanhando as histórias dela. E aí a história termina de maneira inconclusiva. Exatamente, ele não consegue salvar a Vic Vale, ele não consegue, mesmo vencendo a corrida, ele não consegue destruir aí a infestação de hologramas tecnológicos que tomou conta de Bloodhaven, tomou conta dos feeds de notícias de Gotham. Ou seja, ele não consegue desbaratar todo o problema que estava acontecendo, né? E aí, olha o que a história fala. Para você quiser, se você quiser continuar, se você quiser ver a continuação, acompanhe o Destino do Asa Noturna em Batman 29. Tipo, e quando a gente lê lá Batman 29, nós vemos o Robin numa história junto com o Batman, que é a história que ele vai, spoiler aí, tá? É a história que ele vai levar o tiro e vai se esquecer de tudo e vai se tornar o Rick que não lembra que foi Asa Noturna. Ou seja, a história termina de maneira totalmente insatisfatória sem ele ter conseguido derrotar a ameaça tecnológica. Eu achei um absurdo. Achei um absurdo. Será que foi uma decisão editorial, digamos, para reformular o personagem sem ter concluído o arco de histórias, né? Eu achei assim uma traição com o leitor, né? Que fica na esperança agora de que esse arco seja retomado futuramente e ele, sei lá, consiga salvar a Vic Vale. Deve ser isso? Não sei. Então, assim, foi uma traição total. Eu achei, assim, esse seria o melhor encadernado do Asa Noturna, da fase Renascimento. O volume 7 seria o melhor, contando desde o volume 1, né? Com um roteiro assim muito delicioso, cheio de humor no começo, com duas histórias independentes. Depois começa o arco da ameaça tecnológica, que eu tava com um puta preconceito, também achei muito legal, muito divertido. Mas depois do anual que ele tem que enfrentar
o feed de notícias que tomou conta das notícias de Gotham, a coisa desanda de uma maneira que ele vai para uma espécie de mundo mágico para conseguir uma informação com o Deus da tecnologia e tem que vencer duas corridas e tem a participação da Silenciadora, que tipo, e vilão da Silenciadora, que é uma personagem nova. Tipo, nada a ver colocar isso nas histórias da Asa Noturna, porque você teria que comprar também o encadernado dela, sabe? E termina de maneira inconclusiva, sem ele ter conseguido salvar, né, as pessoas aí que foram raptadas por essa ameaça tecnológica. Tipo, gente, destruíram o final da história. Era um cadernado que podia ter nota 8. Eu tava pronto para dar nota 8 para ele. Finalmente, o melhor encadernado do Asa Noturna desde o volume 1. E eles destroem a história no final. Olha, eu não tenho o que dizer, sério. Não tenho o que dizer, não tenho o que dizer mesmo. Assim, até a metade o encadernado é nota 8. Da metade para frente a coisa desanda. Sei lá, eu posso dar no máximo um 6,5. Então eu não sei o que dá, que nota dá para esse encadernado. Quem sabe 7. Mas para você que não gosta de história inconclusiva, você não deve comprar, sabe? Eu tava aqui pronto para recomendar esse encadernado como o melhor do Asa Noturna. Você poderia comprar do zero, mas como tem um final totalmente inconclusivo, eu não tenho como recomendar isso, infelizmente. Metade do encadernado é ótimo, nota 8 e metade desanda, dá pra gente dar uma nota 6,5. É só isso que eu tenho a dizer, porque aí vai começar um novo arco do personagem, que é ele sem memória, depois de ter levado um tiro. E, e o leitor fica na esperança, né, de esse arco ser retomado mais lá na frente e ser resolvido de alguma maneira. Infelizmente. Até o próximo vídeo, galera.